Em uma noite sombria, a torre de um castelo se destacava. Enquanto isso, uma voz no salão questionava a audácia do invasor por ter chegado até ali com seu corpo imundo. Mesmo assim, o guerreiro respondeu que admirava a habilidade de seu oponente. À sua frente, o Rei Demônio o aguardava no topo da escadaria. Assim, o Rei Demônio Parza se apresentou e chamou o guerreiro de predecessor de aço. Diante da provocação, o espadachim abriu um sorriso confiante. Então, ele gritou que a Era de Parza acabaria naquele mesmo dia. Com um passo rápido, avançou na direção do inimigo. Enquanto saltava no ar, ativou a 12ª forma da Espada do Império. Com um grito determinado, desferiu seu ataque com toda a força. Porém, ficou chocado ao ver uma tela azul surgindo na sua frente. Logo, a tela mostrava uma mensagem de perda de conexão com o servidor, deixando-o confuso. Do outro lado, Parza o chamou de verme mestiço. Em desespero, o jovem começou a gritar para que tudo aquilo parasse. Em seguida, seu rosto se contorceu em puro terror diante do que estava acontecendo. Logo uma tela de sistema surgiu com os detalhes da missão para subjugar o Rei Demônio Parza. Na sequência, uma grande mensagem vermelha anunciou que a raid do guerreiro Anjaevou havia falhado. Fora do jogo, alguém perguntou se ele ainda jogava, enquanto outro se perguntava como acordá-lo. Enquanto um homem sugeria chacoalhá-lo de lado, seu colega ao lado da cápsula olhava surpreso. Logo o colega confessou com o rosto pálido que acidentalmente havia puxado o cabo de rede. Com isso, o rapaz o agarrou com fúria, perguntando se ele tinha sido responsável enquanto o homem se desculpava. Furioso, gritou que o colega morreria por suas mãos, fazendo os outros tentarem pará-lo. Enquanto o segurava, começou a se apresentar, dizendo que apesar de parecer um louco agora, certa vez, foi um cara popular, conhecido como solucionador de problemas de Anandon. Além disso, era o cérebro de Anandon, um rapaz obcecado por dinheiro. Essa obsessão o levou a ter uma vida de luxo muito maior do que se podia imaginar. Mas, de repente, ele se deu conta de algo importante. Naquele momento, parou com uma expressão séria no rosto. Ele percebeu quão inúteis eram as coisas às quais havia se apegado com tanto desespero. Foi o jogo de realidade virtual protetor da humanidade que o mudou completamente. Afinal, aquele vasto mundo de RPG era um lugar que ele nunca tinha visto nem mesmo em contos de fadas. Com batalhas e poderes fantásticos, tratava-se de um mundo verdadeiramente mágico. Além disso, as histórias das diversas raças com personagens belíssimos o fascinaram completamente. Aquela experiência o transformou, mudando completamente o homem que antes era tão cauteloso com dinheiro. Essa mudança o levou até mesmo a pegar um grande empréstimo. Com isso, comprou uma cápsula de 1 bilhão de won a crédito, sendo celebrado pelos colegas. Internamente, admitia para si mesmo que aquela decisão era uma completa loucura. Caído no chão, o homem protestou, dizendo que foi ele quem investiu no jogo e não entendia a situação. Diante da reclamação, a única resposta foi um sorriso de quem entendia tudo. Em seguida, ele relembrou os colegas de que sabia segredos que eles não gostariam que fossem revelados. Um olhar intimidador acompanhou o silêncio, enquanto Jevou se impunha sobre o homem caído. Logo em seguida, outro colega o questionou se fazia sentido pegar 1 bilhão de won emprestado só para jogar. No entanto, o questionamento cessou assim que ele foi encarado, fazendo dizer que era apenas um boato. Pouco depois, perguntou como Jevou planejava pagar a dívida usando apenas um dia de jogo. Com tranquilidade, Jevou explicou que, no jogo, reuniu informações sobre cada flor em penhascos. Além disso, ele se escondia para observar o comportamento de cada dragão. Mesmo com monstros por perto, analisava cada mapa para entender o mundo. Assim, todo o seu esforço criou a estratégia ideal para as masmorras. De volta à realidade, concentrava-se totalmente em sua pesquisa. Enquanto isso, seu saldo bancário diminuía rapidamente a cada novo saque. Por causa disso, um colega pediu para que voltasse a trabalhar, dizendo que ele não era mais o solucionador de problemas. Contudo, a sua resposta foi um simples e direto não. Enquanto se preparava para entrar na cápsula, afirmou que ainda não tinha visto o final do jogo. Na sequência, declarou que, desde o lançamento, ninguém jamais conseguiu chegar ao verdadeiro final da história. Para ele, alcançar esse feito seria a maior cortesia que poderia oferecer aquele mundo. Logo em seguida, empurrou seus colegas para fora, avisando que o lugar estava fechado, deixando-os confusos. Do lado de fora, eles gritaram que estavam contando com Anjaevou enquanto ele fechava a porta e suspirava. Com um rosto sério, se virou com determinação renovada. Finalmente, tocou a cápsula, observando seu reflexo antes de entrar. Então, uma tela de sistema anunciou o início do jogo. Logo, o mundo do Protetor da Humanidade se materializou no grande salão de Baia. Assim que voltou ao jogo, percebeu que foi desconectado e recebeu uma penalidade de 22 horas sem se mover. Com raiva, gritou se perguntando como conseguiria ganhar dinheiro daquela forma. De repente, uma voz comentou que ele parecia preocupado, deixando-o surpreso. No mesmo instante, uma figura de cabelos brancos começou a se manifestar por perto. Em seguida, a pessoa misteriosa caminhou em sua direção pelo salão. Assim que ela parou na sua frente, Jevou perguntou quem ela era. Com um sorriso, a garota se apresentou como Aquila, a mestre do jogo Protetor da Humanidade. Imediatamente, Anjaevou reagiu com desconfiança, questionando como uma garota como ela poderia ser a GM. Enquanto Aquila respondia que a aparência era apenas uma formalidade, ele pensou que ela fazia seu tipo. Mesmo assim, riu e disse que não acreditaria nela só porque apareceu de repente dizendo ser Aquila. Com um movimento rápido, Aquila estalou os dedos no ar. Imediatamente, o tempo ao redor dele congelou, deixando-o completamente chocado. Ao seu lado, um dos NPCs se perguntou se aquilo era algum tipo de magia do tempo.
Vendo os NPCs congelados, o jogador concluiu que aquilo só podia ser uma habilidade de rank SSS. Com isso, Aquila explicou que não era uma habilidade, mas que o servidor estava temporariamente offline, perguntando se aquilo bastava. Em seguida, ela mencionou um evento especial de 7º aniversário, despertando sua curiosidade. Aquila então anunciou com entusiasmo que um novo mundo foi aberto, convidando-o a conquistá-lo com um novo personagem. Enquanto Jevou debochava da ideia, a mestra revelou que o prêmio era de 25 bilhões de won, deixando-o pasmo. Diante da sua hesitação, ela o provocou perguntando se ele era um medroso. Com os olhos em chamas, ele mostrou uma expressão de pura determinação. Logo, Aquila o instigou perguntando se ele não queria ver o final, insinuando que poderia haver um. Em seguida, ela esclareceu que se referia àquele que conseguisse alcançar o verdadeiro final do jogo. Por um instante, o jogador ficou em silêncio, ponderando a proposta dela. Com um gesto decidido, pediu para que ela esperasse ali. Na sequência, Aquila informou que também havia prêmios para quem aceitasse o desafio naquele momento. De repente, uma tela mostrou um depósito de 30 milhões em sua conta, deixando-o chocado com a quantia. Logo depois, a GM exibiu uma lista de ganhadores e declarou que ele era seu VIP. Com um sorriso de espanto, pensou que aquilo era real e que ela tinha a armação perfeita. Satisfeito, comemorou, acreditando que com aquele dinheiro estaria a salvo do aluguel do mês. Assim, gritou que seria um idiota se não participasse e que aceitava o desafio agora mesmo. Com isso, Aquila celebrou, afirmando que ele era o jogador número 1 e que iniciaria a transferência. Logo, os olhos dela brilharam enquanto anunciava o carregamento para o novo mundo. Um halo de luz dourada se materializou no ar. Na sequência, um símbolo triangular brilhou na bochecha da jovem flutuante. Enquanto ela surgia com asas de anjo, o sistema anunciou o início da instalação. Imediatamente, os NPCs ao redor começaram a se desintegrar em feixes de luz azul. Pouco a pouco, todo o cenário do salão se desfez em dados digitais. Diante deles, em um cenário cósmico, uma única porta se materializou. Então, Aquila apontou, explicando que aquela porta se conectava ao novo mundo, deixando-o curioso. Com isso, perguntou se o jogo começaria assim que ele passasse por ela, e ela confirmou. Logo, ele se virou e caminhou em direção à porta com um sorriso confiante. Com as duas mãos, abriu a passagem, revelando uma luz intensa do outro lado. Antes de entrar, virou-se para a GM e avisou para ela deixar seus 25 bilhões de won preparados. Enquanto se preparava para atravessar em busca do final verdadeiro, foi chamado para esperar. Com um sorriso dissimulado, ela disse que esqueceu de mencionar que, neste evento, se o personagem morrer, o jogador também morreria instantaneamente na vida real, revelou com um riso maníaco. Chocado com a revelação, ele se virou para ela sem conseguir acreditar no que tinha ouvido. No mesmo instante, uma explosão o lançou para dentro do novo mundo. Em seguida, um grito ecoou enquanto ele caía em alta velocidade por uma floresta. A queda violenta continuou até que se chocou bruscamente contra o chão. Sentindo a dor, questionou como aquilo era possível dentro de um jogo, começando a entender a verdade. Em descrença, murmurou se Aquila estava falando sério sobre a condição mortal do evento. Repleto de fúria, socou o chão enquanto pensava o nome dela. Mesmo assim, levantou-se com os olhos cheios de raiva e gritou que iria em frente com o desafio. Logo em seguida, lançou um grito de desafio aos céus. Uma tela de sistema surgiu, anunciando o evento do antigo predecessor de aço, protetor da humanidade. Finalmente, um carimbo confirmou que o jogo havia começado. Enquanto caminha com dificuldade pela floresta, Angevou lamenta estar com muita sede. Com raiva, ele jura que nunca perdoará Aquila e, em seguida, abre sua janela de status. Ao ver o status desidratado e sua estamina baixíssima, se questiona por que ficou com um personagem tão ruim. Logo depois, se pergunta como ficou desidratado com tão pouco tempo de caminhada e como conseguirá um final feliz. De repente, ouve o som de uma gota d'água caindo por perto. Imediatamente, se vira com um grito de determinação. Diante de um rio, chora de alegria, aliviado por ter lido um diário de sobrevivência e admitindo o realismo do jogo. Sem hesitar, se ajoelha na margem e começa a beber a água. Nesse momento, uma mão delicada passa por um longo cabelo próximo dali. Na mesma hora, para de beber e olha para o lado ao notar uma presença. Seus olhos se arregalam ao ver uma mulher enrolada em uma toalha se banhando no mesmo rio. Logo em seguida, uma notificação o informa que sua empolgação lhe custou um ponto de vida. Chocado com a situação, tem um sangramento nasal e se pergunta o que está acontecendo. Logo depois, observa atentamente. No mesmo instante, seu olho brilha com um padrão diferente. No entanto, uma notificação o informa de que é preciso comprar a DLC. Com isso, se revolta por ser um VIP e ainda assim precisar comprar algo, acreditando ter a versão completa. De repente, um grupo de bruxas o cerca, avisando que a partir daquele ponto o conteúdo é pago. Diante da cena, fica completamente chocado e sem palavras. Momentos depois, é nocauteado e arrastado pelo chão por outro homem. Pouco depois, acorda no chão, visivelmente atordoado. Já amarrado, uma das bruxas ordena que ele fique quieto, e seu HP começa a diminuir. Em seguida, ela se inclina sobre ele, oferecendo uma peça de roupa em troca de seu silêncio. Ao lado de outro prisioneiro, pergunta o preço do item, mas as bruxas apenas riem da situação. O homem ao lado repete a pergunta sobre o preço, fazendo o jogador recuar e negar ter dito algo. Logo, o caçador se apresenta como Rude, levando Angevou a usar o nome Valor de Valor e perguntar como ele chegou ali. Com um lamento, o novo conhecido conta que teve o azar de ser capturado pelas bruxas enquanto caçava na floresta. Ao ser perguntado de volta, o jovem responde que tem suas razões, pois aquele era seu ponto de surgimento no jogo.
Enquanto Rude lamenta por sua juventude, ele garante que ficará bem e começa a cortar suas amarras com uma lâmina. Para finalizar, afirma com confiança que situações como essa são sua especialidade. Quando o companheiro pergunta se há uma saída, responde que sempre existe um jeito. Com um olhar confiante, revela que escreveu pessoalmente o guia para derrotar aquelas bruxas. Em seguida, se lembra de ter virado 3 noites seguidas para conseguir completar o guia. Então, começa a listar os nomes das 5 bruxas de Avel, Gunda, Kaldura, Uldaida e Pugu. Ao finalizar com Ejoju, ele explica que elas são chefes infames que já mataram mais de 1000 jogadores. Mesmo assim, Angevou afirma com um sorriso que elas não passam de um grupo desorganizado. Logo, Rude observa a expressão do companheiro e comenta que seu rosto já diz tudo. De repente, ele se vira para uma das bruxas e pergunta se Pugu ainda está viva, provocando-a. Na sequência, continua dizendo que achava que Ejoju a tinha matado, enquanto a outra bruxa manda ele calar a boca. Preocupada, Ejoju pede para que espere um instante. Com raiva, Pugu questiona quem está matando quem, enquanto uma notificação revela que seu traço é odiar Ejoju. Então, o prisioneiro cochicha para Rude que ouviu Ejoju ameaçar Pugu, fazendo o caçador perguntar se era verdade. Furiosa, Pugu exige saber de Ejoju se o que ele disse era mesmo verdade. Com um suspiro, o acusado pergunta à rival se ela realmente acredita naquelas palavras. Enquanto isso, Angevou observa a cena com um sorriso, pronto para adicionar mais lenha na fogueira. Logo, Ejoju provoca Pugu pedindo sua fortuna, revelando seu traço de cobiçar os bens da outra. Sem entender a tensão no ar, Uldaida comenta sobre a fabricação de uma bomba, mostrando seu traço de ser alheia. Em seguida, Gunda reclama e pergunta quando será o jantar, revelando seu traço de estar sempre com fome. Com um grito, Kaldura se empolga ao ver uma briga e diz que quer participar, mostrando seu traço de adorar lutar. Enquanto o caos se instala, uma notificação confirma que ele provocou as 5 bruxas, exatamente como planejado no guia. Logo depois, explica que, embora sejam uma equipe, Pugu e Ejoju imediatamente começam a se atacar fisicamente. Enquanto as outras incentivam a briga, revela que na realidade elas não possuem trabalho em equipe algum. Por causa disso, muitos jogadores que tentaram lutar diretamente contra elas acabaram morrendo sem saber dessa fraqueza. Com isso, conclui que não há inimigo mais fácil de manipular do que um grupo desunido. Aproveitando a distração, chama Rude para escaparem, e o caçador o elogia por sua incrível astúcia. Antes de fugirem, Angevou se prepara para puxar um grande tapete vermelho no chão. Com um olhar determinado, se concentra no seu próximo movimento. Em um puxão rápido e forte, arranca o tapete debaixo dos pés das bruxas, que se desequilibram. Todas as 5 caem juntas dentro de um caldeirão. Com o caminho livre, ele aponta a saída para o companheiro, que concorda e se prepara para segui-lo. Enquanto foge, ri das bruxas, comentando que, apesar de tolas, dão muita experiência. De repente, o rabo de uma serpente mágica avança rapidamente em sua direção. Logo, a criatura se enrola em sua perna, e uma notificação informa que seus movimentos foram restringidos. Com um sorriso, Pugu o chama de humano astuto e jura que não morrerá sozinha. No chão, ele se debate e grita para a serpente soltá-lo, mas seus ataques erram o alvo. Frustrado, se amaldiçoa por ter esquecido que seu personagem atual é fraco. Vendo a cena, Rude grita que irá ajudá-lo. Em seguida, o caçador avança com sua espada em punho. Com um golpe certeiro, ele corta a serpente e liberta Angevou. Logo depois, pergunta se está bem, e o companheiro agradece pela ajuda. Imediatamente, pede o arco emprestado, e o aliado questiona se ele sabe usá-lo. Ao pegar a arma, uma janela de status exibe o poder de ataque e o alcance do arco. Com um simples mais ou menos, assume uma postura de arqueiro experiente. Então, dispara uma flecha em direção a um grande vaso pendurado sobre as bruxas. Assim que a flecha atinge o alvo, o vaso explode e derrama seu conteúdo sobre elas. Logo que Joju percebe que algo está errado, Pugu pergunta o que está acontecendo. Com um rosto em pânico, ela grita desesperada que aquilo é a bomba de ácido. Ao lado dela, a outra também se assusta ao ver a substância verde caindo sobre o grupo. Todas as bruxas gritam enquanto o líquido cai. Logo em seguida, reagem em choque com a mistura. No instante seguinte, uma enorme explosão de fogo consome o local onde estavam. Um estilhaço da explosão atinge a cabeça de Angevou, e uma notificação informa a perda de vida. Rude então pergunta se elas foram derrotadas, mas ele o repreende por dizer aquilo em voz alta. Imediatamente, uma janela de conquistas confirma a derrota das bruxas e a experiência ganha. Ao ver a notificação, comemora a vitória, enquanto o caçador suspira aliviado. Com um sorriso satisfeito, atribui o sucesso à sorte de iniciante e pensa no item que precisa. Rude se aproxima agradecido, dizendo que pensou que ia morrer e que foi salvo por ele. Dizendo que não é muito, oferece uma bolsa como agradecimento, que se revela ser um poço de dragão vermelho. Chocado, se pergunta como aquele item estava ali, pois não o encontrou em sua jogada anterior. O caçador explica que pegou o item por parecer valioso, e o outro agradece efusivamente. Em um ato súbito, ele devora todos os ossos de dragão, surpreendendo o companheiro. Com isso, seu corpo se fortalece com uma aura dourada, enquanto uma notificação anuncia o novo poder e seu HP restaurado. Ao ver seus status aumentarem drasticamente, comemora a sorte inesperada que teve. Rude observa com um sorriso satisfeito e pensativo. Depois de um momento, o caçador o chama enquanto ele ainda mastiga os restos do osso. Em seguida, pergunta se já pensou em se tornar um caçador de monstros. A pergunta o deixa visivelmente confuso e sem reação. No mesmo instante, uma janela de notificação informa que a rota de afinidade com caçadores de monstros foi desbloqueada.
Ainda assim, Rude insiste na oferta, perguntando se ele não tem interesse em caçar monstros. Enquanto ainda mastiga, o jovem pondera a proposta em silêncio. Depois de engolir, parece ter finalmente tomado uma decisão. Com um gesto, recusa a oferta dizendo que tem outras coisas para fazer, e o caçador comenta sobre sua agenda lotada. No entanto, reconsidera ao perceber que aquilo pode ser uma oportunidade única. Afinal, está sem uma classe e precisa gastar toda a experiência que ganhou antes que ela desapareça em um mês. Assim que o outro se vira para ir embora, ele o chama e propõe um prazo de 3 meses. Com um sorriso confiante, levanta 3 dedos e pergunta se aquele tempo será suficiente. O veterano ri da ousadia, brincando se ele não quis dizer 3 anos em vez de 3 meses. Com o acordo selado, ambos caminham juntos pela vasta floresta. Para o primeiro teste, o instrutor orienta a se esconder em qualquer lugar que ele goste na floresta. Em seguida, o caçador se afasta e avisa que irá encontrá-lo em 30 minutos. O novato reflete sobre a habilidade de rastreamento do mestre e como tudo está acontecendo rápido. Mesmo assim, sorri ao pensar que está sendo subestimado. Afinal, já explorou aquela mesma floresta inúmeras vezes e conhece cada canto dela. Com confiança, avança pela mata, afirmando que se lembra de cada galho do lugar. Recorda das árvores que confundem a direção e dos esporos venenosos liberados por cogumelos. Até mesmo de feras selvagens que são ainda mais assustadoras do que as próprias bruxas. Com o mapa quase todo memorizado e suas habilidades fortalecidas, se balança pela floresta. Por isso, garante com um sorriso que não será encontrado tão facilmente. De repente, sua expressão confiante se desfaz em um instante de pura confusão. Logo em seguida, o caçador aparece bem atrás dele, dizendo achou e o deixando completamente chocado. O mais velho critica pela performance, mas lhe concede pontos extras por sua paixão e determinação. Ainda no chão, pergunta incrédulo como foi encontrado, e Rude percebe sua enorme curiosidade. Com um sorriso, comenta que fazia tempo que não tinha um aluno tão divertido para ensinar. Então, o convida para darem o melhor de si enquanto caminham juntos pela floresta. Logo uma notificação informa a conclusão da missão oculta e o desbloqueio do julgamento do caçador. Ao aceitar, adquire a classe de caçador de monstros e várias novas habilidades de combate e sobrevivência. Para completar, finalmente aprende a tão desejada habilidade de rastreamento de monstros. Com os olhos brilhando, sorri de forma sinistra, satisfeito com todas as novas aquisições. Com um novo propósito, diz ao mentor que estará contando com ele para o treinamento. 3 meses depois, o mais experiente se mostra impressionado e pergunta se o pupilo já aprendeu tudo. Ao notar a descrença, o desafia a tentar se esconder pelo menos uma vez. Enquanto elogia seu entusiasmo, o caçador aceita a sugestão e concorda em participar do desafio. Com isso, ele adiciona a aposta de que, se não for encontrado em 1 hora, Angevou fará o jantar. O desafio é aceito com um sorriso confiante, enquanto chama o outro de mestre. Enquanto Rude se afasta, é observado por olhos brilhantes, ansiosos pelo que está por vir. Ao escalar um penhasco, considera-se sortudo por ter encontrado um pupilo tão promissor. Mesmo assim, decide não deixá-lo sem nenhuma esperança e continua a subida. Por isso, acredita que se esconder perto do penhasco o manterá seguro por 1 hora. No entanto, ao se apoiar em uma fenda da rocha, sente algo fora do comum. Imediatamente, olha para baixo com uma expressão de dúvida, questionando sua segurança. Para sua surpresa, o aprendiz aparece por baixo, agarra sua perna e diz achou. Em outro momento, o veterano se esconde atrás de uma árvore, chocado por ter sido localizado em apenas 3 meses. Logo depois, é novamente encontrado, sendo apontado por trás de um arbusto. Enquanto se esconde entre os galhos, mal acredita que o discípulo já tenha dominado uma técnica que ele levou 5 anos para aprender. Em um último teste, o caçador entra sorrateiramente em uma caverna escura e profunda. Confiante por ter ido tão longe, duvida que seu aluno teria coragem de segui-lo até ali. De repente, se apavora ao perceber que entrou no covil de um cão do inferno adormecido. Nesse momento, o jovem surge por trás com um sorriso e começa a dar uma de suas dicas. Com isso, tapa-lhe a boca e sussurra que os cães do inferno não acordam nem durante um terremoto. Com um olhar vitorioso, pergunta se finalmente passou no teste de rastreamento. Completamente derrotado, o mestre apenas lamenta sua falha em conseguir se esconder. De volta à floresta, elogia o incrível progresso do pupilo, que atribui o mérito ao professor. Ao exibir uma nova habilidade, insiste que tudo foi graças ao mestre, mesmo sabendo que usou a experiência das bruxas. O mais velho fica ainda mais impressionado por ele ter lembrado das dicas, e o outro revela ser o autor do Guia de Ecologia dos Monstros. Extremamente empolgado, afirma que ele irá longe, pois nunca conheceu alguém tão incrível. Em seguida, pergunta quais são seus planos e se irá atrás do objetivo mencionado antes. Com um gesto decidido, o jovem declara que primeiro precisa ganhar dinheiro, pois tudo começa com isso. Vendo a oportunidade, o mentor diz que o momento é perfeito e sugere que ele comece como mercenário. A proposta é considerada interessante, já que sabe que essa classe é a melhor para lucrar no início. Além disso, pensa na liberdade que terá e na chance de encontrar os guardiões do jogo. Com isso em mente, aceita a sugestão com entusiasmo e decide se tornar um mercenário. Para ajudá-lo, o caçador lhe entrega sua antiga insígnia e pede que a mostre ao seu amigo para ser reconhecido. Ao se despedir, o mestre lhe deseja boa sorte, e o jovem agradece pela ajuda e pelo treinamento. Com entusiasmo, comemora por ter derrotado as bruxas e conseguido um trabalho, perguntando a si mesmo se não é um ótimo começo. Segurando a insígnia, reflete que talvez um final feliz não seja mais algo impossível. Nesse momento, recorda-se da pergunta sobre querer ver o verdadeiro final do jogo. Ele então encara a insígnia, ponderando se ali pode haver alguma pista para encontrá-lo.
Em seguida, uma visão de Áquila surge, convidando-o a seguir em direção a esse desfecho oculto. Então, lembra-se de que está preso em um jogo mortal, onde a morte pode chegar a qualquer instante. Determinado, decide usar essa tensão como combustível para seguir adiante com ainda mais força. Para se concentrar, dá tapas firmes no próprio rosto, preparando-se para o que vier. Enquanto se afasta, promete a Áquila que verá o verdadeiro final, custe o que custar. Por fim, uma notificação confirma a conclusão da missão e desbloqueia um novo objetivo, juntar-se à guilda de mercenários. No espaço, a deusa ri descontroladamente enquanto assiste aos acontecimentos em uma tela. Deitada em seu trono, diverte-se ao comentar como foi hilário vê-lo se esquivar da bruxa. Com uma lágrima de riso nos olhos, admite estar feliz por ter mantido a vigilância sobre ele. Nesse momento, uma figura angelical desce dos céus em sua direção. Assim que pousa, a recém-chegada comenta que aquele rapaz definitivamente não é um humano comum. Com um sorriso provocador, Áquila pergunta se por acaso ele faz o tipo dela. Em seguida, vira-se e chama a mulher loira pelo nome de Valpurga. A outra então responde que, como divindade, jamais olharia para um mortal daquela forma, mas houve insistência ao dizer que ele é fofo. Ao escutar o comentário, vira o rosto, visivelmente envergonhada. Áquila então reclama que a companheira é sempre muito séria e que costumava ser mais divertida no passado. Valpurga responde que aquilo foi há muito tempo e questiona se a dívida de certo autor foi paga, recebendo uma confirmação. Ao saber que o escritor continua se esforçando sem saber da quitação, chama Áquila de cruel por sua atitude. Com um sorriso inocente, ela pergunta por que isso não seria divertido e pede que a outra observe. Em seguida, aponta para a imagem do rapaz na tela, comentando como ele está cheio de vida e energia. Valpurga conclui que sua colega é seriamente perversa, e Áquila agradece o elogio com um sorriso. Logo depois, a loira se vira e questiona se aquele autor também faz parte do grande plano da deusa. Ela então pergunta se tudo aquilo não passa de uma forma de entretenimento para outra. Com um sorriso debochado, Áquila responde de forma vaga, mantendo a dúvida no ar. Na sequência, comenta que o garoto parece ter o brilho de uma estrela em ascensão. Seus olhos brilham com um tom sombrio enquanto o observa com grande interesse. Para finalizar, decide que continuará a vigiá-lo por mais um tempo. Assim que Angevou desaba exausto, uma notificação do sistema informa seu estado de esgotamento. Logo depois, ele se questiona em voz alta sobre o motivo de aquela floresta ser tão difícil. Ainda assim, consegue se levantar, orgulhoso por ter levado apenas meio dia para atravessar o local. Adiante, avista finalmente seu destino e confirma que o corpo de mercenários está logo ali. Com isso, o sino na entrada de uma taverna local anuncia sua chegada com um som metálico. Na sequência, duas garçonetes o recepcionam na taverna François, perguntando como podem ajudá-lo. Sem jeito, responde que está procurando por alguém, mas é rapidamente convidado a se sentar. Enquanto é conduzido, reflete que tavernas são ideais para se coletar informações úteis. Acredita que, com as pessoas animadas pela bebida, será fácil descobrir algo sobre o grupo mercenário. Além disso, não pode deixar de notar como as funcionárias do lugar são incrivelmente bonitas. Aproveitando o momento, finalmente questiona se conhecem alguém chamado Levi Chaltius. No instante em que o nome é mencionado, um silêncio pesado toma conta de toda a taverna. Assustada, uma das atendentes alerta que aquele nome é um tabu, deixando-o confuso. Logo, a colega confirma que ele é extremamente perigoso e conta que seu namorado foi levado por ele. Em seguida, revela que o rapaz retornou como uma múmia, causando total horror no recém-chegado. Enquanto relata que existem muitas outras vítimas, o jovem amaldiçoa rudimentalmente pela recomendação. De forma repentina, ela o adverte para fugir, pois Levi está prestes a chegar. Ao se virar, sente uma presença intimidadora se aproximando por trás. Uma mão enorme agarra seu ombro, e ele pergunta assustado quem é aquele estranho. Com um olhar ameaçador, o homem se apresenta como Levi, deixando-o tenso. É então que nota um distintivo de mercenário pendurado no cinto do sujeito. Ao reconhecer o objeto como sendo de Rude, Levi conclui que o rapaz à sua frente é quem procurava. Com uma risada alta, comemora o encontro, dizendo que precisava de um novo parceiro de combate. Chocado com a situação, o recém-chegado questiona e xinga rudimentalmente sem parar. Levi, fingindo leveza, diz que estava apenas brincando, mas jura que matará o antigo amigo se o encontrar. Já do lado de fora, o jovem compreende que será usado como parceiro em uma guerra iminente. Enquanto ri da situação, Levi a compara um alistamento e a chama de grande oportunidade. Por um instante, o outro se lembra do título de predecessor de aço que possuía no território do jogo. A partir disso, percebe que pode usar a conexão com Levi para extrair informações sobre os outros guardiões. Subitamente, o som de uma corneta ecoa pelo ar, indicando o início de um novo evento. Levi apoia-se com força em seu ombro e aponta para a chegada de alguém, enquanto uma notificação confirma o dano. Diante dos dois, um exército se aproxima lentamente, e uma voz anuncia a presença do predecessor de aço. Enquanto o mercenário comenta que se encaixaria bem naquele grupo, o jovem observa tudo com interesse renovado. Diante dele estava o predecessor de aço, o guardião daquele lugar. No entanto, sua atenção foi subitamente desviada para o lado. Uma expressão de choque total tomou seu rosto ao reconhecer outra pessoa. Ao mesmo tempo, a guerreira se aproximava montada em seu cavalo, vestindo uma armadura completa. Ela avançava com uma postura imponente e a mão sobre a espada. Sua presença majestosa no cavalo branco chamou a atenção de todos. Philip então se virou para observá-la com um olhar curioso. Pouco depois, ele a cumprimentou com um leve e presunçoso sorriso. A guerreira reagiu com uma hesitação momentânea diante da saudação dele. Em seguida, desviou o olhar um pouco envergonhada, sem saber o que responder.
Enquanto observava a cena de longe, o homem confirmou suas suspeitas em silêncio. Uma lembrança surgiu de quando, como predecessor de Aço, ele declarou ser um humano que derrotava deuses. Com isso, a imagem de sua luta solitária contra um monstro colossal surgiu em sua mente. A determinação feroz em seu olhar mostrava que nada havia mudado desde aquela época. De volta ao presente, ele encarou a situação com uma seriedade renovada. Em seguida, ergueu o olhar para a guerreira com um sorriso sutil e confiante. Ao redor, o som de espadas se chocando preenchia o pátio de treinamento dos mercenários. O combate entre os homens era caótico e intenso por toda parte. Com um sorriso debochado, o recém-chegado comparou o treinamento brutal ao de fuzileiros navais. Então, uma notificação do sistema confirmou sua entrada no campo do corpo de mercenários. O homem então explicou que havia uma recompensa em dinheiro para os vencedores dos duelos. Logo à frente, um mercenário celebrava sua vitória erguendo um saco de moedas sobre o oponente caído. O novato entendeu a motivação do lugar e sorriu, aceitando o desafio. De repente, o comandante o agarrou pelos ombros com um olhar intimidador. Com uma expressão feroz, ele exigiu saber se o novato tinha o que era preciso. Ao fundo, os outros mercenários pararam para observar o confronto que estava prestes a começar. Imediatamente, os mercenários se agitaram, e um deles gritou que seria o primeiro a lutar. Com um sorriso resignado, o novato percebeu que não podia nem mesmo recusar, achando a situação estranhamente familiar. Assim, o primeiro desafiante empunhou uma espada e se posicionou para o combate, enquanto o resto do grupo observava. Antes do duelo, o mercenário se apresentou com confiança como Max. Em resposta, o novato inventou o nome Valorstead Valor, fazendo os outros mercenários caírem na risada. Com um sorriso satisfeito, o comandante deu o sinal para que o duelo finalmente começasse. No mesmo instante, Max partiu para cima dele com a espada erguida, iniciando o ataque. Com um grito, ele desferiu um golpe poderoso com a espada de cima para baixo. No entanto, a lâmina do novato interceptou o ataque com uma facilidade impressionante. A defesa sem esforço deixou o comandante e os outros espectadores totalmente surpresos. Com um único golpe, Max cai derrotado e uma notificação confirma a vitória do jovem combatente. Enquanto os outros se espantam com a derrota, o vitorioso reflete que agora é forte como um ogro. Com isso, a multidão de mercenários se agita, todos querendo duelar com ele em seguida. Vendo a empolgação, o rapaz pede com um sorriso nervoso que venha um de cada vez. Em seguida, ele usa sua esgrima intermediária para derrotar outro oponente e ganhar reputação. Logo depois, demonstra uma técnica de contenção de monstros, imobilizando mais um adversário. Além disso, uma cabeçada de monstro é suficiente para vencer de novo e acumular ainda mais fama. De repente, um homem careca intervém, questionando por que todos estão lutando contra um novato. Logo em seguida, o tal sujeito, chamado Charles, o desafia, dizendo que ele mesmo irá lutar. Ao encarar o novo oponente, o lutador se questiona assustado se aquele é sequer humano. Percebendo que não pode vencer, entra em pânico e tenta desesperadamente deslogar do jogo. Para seu horror, descobre que a opção de logout está bloqueada, impedindo sua saída. Desesperado, culpa Aquila pela situação e implora por apenas um minuto de descanso. Mesmo assim, o desafiante recusa o pedido com um grito e avança para o ataque sem hesitar. Sem ter para onde correr, o rapaz se resigna com o pensamento de que aquele é seu destino. Depois de um suspiro, ele abre os olhos com determinação, decidindo acabar com aquilo de uma vez. Assim, agarra o braço de Charles com uma força surpreendente. Com a outra mão, firma a pegada no peito de seu oponente para se preparar. Então, executa um golpe mortal de um passo para arremessar o adversário. Com o impacto, o careca é lançado violentamente ao chão, completamente derrotado. Uma notificação confirma a vitória, deixando todos os espectadores em estado de choque. Enquanto ofega, o vitorioso comenta que seu oponente era pesado, e sua reputação aumenta. Em seguida, um mercenário pergunta a Levi onde ele encontrou alguém assim, chocado com a derrota. Logo os outros o cercam e o chamam de monstro, questionando de onde vem tanta força. Enquanto todos queriam lutar com ele, o recém-chegado só pensava em descansar. De repente, Levi abre caminho no meio da multidão, mandando todos se afastarem. Com isso, o rapaz se comove, pensando que o comandante o protege por ser aluno de seu amigo. Então, Levi aponta para o jovem e decide que o líder do esquadrão para a batalha será ele. Levi então grita o nome Valorstead Valor, deixando o novo guerreiro completamente perplexo. A cena corta e vemos os mercenários já equipados com suas armaduras. Sem entender, o escolhido se vê vestindo uma armadura e segurando uma adaga, confuso com a situação. Logo notificações do sistema confirmam a conclusão da missão e atualizam para a próxima tarefa. Com o som de uma corneta, dois exércitos imensos se posicionam para o início do combate. Logo em seguida, Levi dá a ordem de ataque e suas tropas avançam com as lanças erguidas. Em resposta ao comando, os soldados correm em uníssono contra a linha de frente inimiga. Adiante, o imponente exército de orcs aguarda o impacto iminente da primeira investida. No meio do caos, o espadachim já se encontra em combate direto com os monstros. Enquanto luta, o jovem se lembra de que agora está alinhado com as forças do príncipe eleitor. Antes da batalha, Levi explicou o confronto direto contra o exército de orcs do rei demônio Pesamut. Depois disso, ele revelou a missão simples de roubar a bandeira militar do comandante inimigo. Com um diagrama, o plano era aproveitar a brecha na formação para causar o colapso das linhas. Mesmo assim, o comandante alertou que os orcs eram fortes e tinham a melhor coordenação do continente. Em seguida, ele chamou a atenção do recém-chegado, tratando-o como Valorstead Valor. Logo o veterano atribuiu a ele a tarefa de, como líder de grupo, parar o avanço dos orcs.
De volta à batalha, o guerreiro desvia agilmente de uma saraivada de lanças inimigas. Em meio ao combate, ele questiona em descrença sua função como líder do grupo. Enquanto se defende, o rapaz pensa que a situação é ridícula, pois foi pego de surpresa. Com um grito de fúria, o estrategista improvisado reclama que seu plano era apenas conseguir mérito e fugir. Enquanto isso, um soldado orc informa seu capitão que a linha de lanceiros está desmoronando. Com isso, o superior se recusa a acreditar que suas tropas de elite estejam sendo derrotadas. Logo em seguida, ele toma a luneta do subordinado para inspecionar o campo de batalha. Ao usar o objeto, o líder inimigo foca sua visão na linha de frente que está em colapso. De repente, ele se espanta com o que vê através da lente. Assim que foca a imagem, enxerga o humano liderando um ataque e ordenando para que esmaguem tudo. Chocado com a cena, o capitão dos orcs começa a suar de nervosismo. Para conter o avanço, ele ordena que seus fuzileiros formem fileiras e abram fogo. Com a ordem, os tiros atingem os escudos dos mercenários, diminuindo a durabilidade. Mesmo sob fogo, o líder dos aliados os considera patéticos, pois precisam alternar fileiras para atirar. Enquanto a segunda fileira se prepara para o disparo, ele percebe que agora é a hora de agir. Com isso, o combatente salta por cima de seus companheiros em direção à linha inimiga. Logo em seguida, ele grita para que todos os despedacem enquanto avança contra os orcs. Incrédulo, o comandante inimigo não consegue aceitar que estão sendo derrotados por aquele novato. Enquanto foge com a bandeira, o orc pensa que não pode deixar os inimigos a levarem. Com orgulho, ele defende o estandarte que carrega a história de sua tribo. Diante disso, Angevou e seus homens avançam para confrontar o comandante inimigo. Assim que o orc é derrotado, a bandeira cai em direção ao grupo de mercenários. Com um grito de vitória, o jovem guerreiro ergue a bandeira capturada, pensando no mérito militar que virá. De repente, o som de uma corneta de retirada ecoa por todo o campo de batalha. Em seguida, um soldado se aproxima em pânico para dar mais notícias ao líder do grupo. Com isso, ele informa que os aliados estão recuando, deixando o grupo deles para trás. Para piorar, reforços do exército orc aparecem bem à frente, para o desespero do rapaz. Furioso, ele se pergunta por que os aliados estão fugindo quando a vitória estava tão perto. Logo o companheiro sugere jogar a bandeira fora e fugir, mas recebe uma repreensão raivosa. Mesmo assim, o subordinado gagueja com medo ao tentar explicar a situação desesperadora. Ao redor deles, o exército orc já havia formado um cerco completo, sem chance de fuga. Em meio ao desespero, o chefe oculto Calion, o grande general orc, surge declarando que tudo acabou. Com um olhar imponente, o comandante inimigo se dirige aos corajosos guerreiros humanos diante dele. Diante de seus soldados de elite, o general oferece poupar suas vidas se eles se renderem e devolverem a bandeira. Mesmo com a oferta, o mercenário ameaça profanar o estandarte caso eles se aproximem um passo. Furioso com a ameaça, Calion se enfurece com a ousadia de colocar o estandarte sagrado em um lugar sujo. Com um deboche, o humano afirma que fará de tudo pela vitória, e uma notificação confirma a tentativa de intimidação. Em seguida, os soldados orcs reagem com espanto e nervosismo diante da provocação. Então, o líder inimigo lança um olhar frio e determinado para o grupo de mercenários. Logo em seguida, ele ordena que todos se preparem para atirar, deixando os oponentes sem saída. Sem hesitar, o general orc dá a ordem final para que seus soldados abram fogo. Com isso, o grupo se prepara para o impacto da saraivada de tiros. Assim que a tentativa de intimidação falha, o estrategista percebe que os orcs nunca largaram a bandeira tão fácil antes. Jevou cerra os dentes em frustração ao perceber a mudança no padrão dos inimigos. Logo em seguida, os mercenários são atingidos em cheio pela chuva de projéteis. Enquanto se defendem desesperadamente, o guerreiro pensa em por que aquele general estava ali, concluindo que não tem como enfrentar aquele monstro com sua fama e nível atuais. Em meio ao caos, Angevou entra em pânico sem saber o que fazer para sobreviver. Por um instante, ele se lembra de seus companheiros de uma jornada passada. Logo a lembrança de seu próprio olhar confiante durante aqueles tempos o atinge. Com isso, a imagem de Áquila surge em um reflexo, com um sorriso sutil. Logo em seguida, a risada maníaca dela ecoa com a ameaça de que ele morreria na vida real. De volta ao presente, Angevou solta um grito de puro terror com a lembrança. Enquanto um soldado pressiona por ordens, ele apenas consegue responder que entendeu. Com isso, um sorriso nervoso e quase insano se forma no rosto do jovem guerreiro. Em seguida, ele explode em uma gargalhada, enquanto um soldado questiona sua sanidade. Ignorando o comentário, o mercenário grita para Charlotte e pega a trombeta com força. Mesmo com um soldado dizendo que não há reforços, ele o manda calar a boca e observar. Logo depois, Angevou sopra o instrumento com toda a sua força. Com isso, o som da trombeta reverbera pelo campo de batalha em direção aos orcs. Mesmo sendo avisado de que sopra na direção errada, ele manda o soldado bloquear os tiros. Com um sorriso, o estrategista pensa que Áquila não o abandonaria se tivesse bom senso. Afinal, ele grita com determinação que ainda é um cliente VIP. Com raiva, Calion ordena que seus lanceiros avancem para o ataque. De repente, um orc imenso salta em direção ao humano para um golpe poderoso. Logo o inimigo o reconhece como o grande inimigo de seu povo, preparando-se para a investida. Mesmo com a lança prestes a atingi-lo, o rapaz exibe um sorriso maníaco e confiante. Antes que pudesse atacar, o orc é atingido em cheio por uma força vinda de fora do campo de visão. No horizonte, uma figura montada em um cavalo salta por cima do exército orc. Em seguida, Valpurga avança com seu cavalo branco, abrindo caminho por entre os inimigos. Com isso, seu cavalo galopa com velocidade, levantando poeira no campo de batalha.
Em cima de seu cavalo, a cavaleira grita para que os soldados não desistam da luta. Logo em seguida, ela ergue sua espada brilhante e ordena que todos os soldados se preparem. Assim, Calion ordena que suas tropas não interfiram na luta. Em seguida, declara que este é um duelo nobre entre ele e a condessa de Niederbayern. A adversária reconhece a honra do general, pensando que se trata de um verdadeiro homem. Logo, ela avança com sua espada em um ataque rápido. Contudo, o golpe é defendido com firmeza, e as lâminas se chocam violentamente. Angevou observa surpreso, considerando que estão em pé de igualdade mesmo que Valpurga ainda esteja no começo da história. Com a força do impacto, a guerreira é pressionada pelo ataque. O orca encara com seus olhos brilhando em um vermelho intenso. Então, a condessa muda de tática e parte para o combate corpo a corpo. Com isso, ela acerta um chute poderoso diretamente no rosto do oponente. O general recua atordoado, surpreso com a força do golpe. Ainda assim, ele a elogia, afirmando que tanto a esgrima quanto sua luta corporal são incríveis. Em seguida, pergunta se ela pertence à Irmandade de Valpurga, mas a condessa responde que serve a Deus com um coração devoto. O combatente a observa com um olhar desconfiado. Ela então comenta que já está ficando tarde. Com grande velocidade, parte para o ataque final. Ao mesmo tempo, sua espada brilha intensamente ao desferir um golpe devastador contra o orc. No entanto, o guerreiro a encara com um sorriso confiante no rosto. Logo, esmurra o chão com toda a força, gerando uma onda de choque. Com o impacto, a espadachim é lançada para o alto enquanto ele a observa. Então, uma silhueta alada surge atrás dela enquanto sua arma brilha com poder divino. Por fim, Calion cai derrotado, admitindo que foi uma boa luta enquanto ela se afasta. Diante de todos, o corpo do general tomba no campo de batalha. Com isso, as tropas Ox anunciam que seu capitão caiu e ordenam a retirada. Angevou observa em choque, refletindo sobre como o comandante foi derrotado com um só golpe. Pensando que a força de Valpurga era exatamente como se esperava. As tropas inimigas então recuam em massa pelo desfiladeiro. Após a batalha, a guerreira se aproxima de Angevou e pergunta se ele é o líder dos mercenários. Em seguida, ela estende a mão e se apresenta, dizendo que sentiu sua coragem de longe. Ele aperta sua mão e se apresenta como Valorsta de Valor, sendo cumprimentado de volta. Logo, uma notificação informa que Valpurga expressa seu respeito por ele. Angevou agradece, dizendo que todos estariam mortos sem sua intervenção, enquanto pensa que não é mais o predecessor de aço. Enquanto lamenta não ter sido mais cauteloso, a espadachim pergunta por que está de cabeça baixa. Ela então gesticula em sua direção, tentando animá-lo. Em seguida, os mercenários se aproximam e o amparam, chamando-o de líder do grupo. Charles e Rude então oferecem a ele a bandeira do general derrotado. Logo, uma notificação informa que sua credibilidade com os mercenários aumentou, deixando-o surpreso. Com isso, ele se lembra de ter lutado bravamente ao lado de seus companheiros. A memória mostra os mercenários defendendo os ataques com seus escudos. Por fim, a lembrança termina com o grito de batalha dele no meio do combate. Finalmente, Angevou entende a situação e encara Rude com um olhar de compreensão. Logo depois, começa a rir de felicidade, sentindo-se aliviado. Em seguida, ergue a bandeira e grita que ela é sua, enquanto o mercenário pergunta se ele bateu a cabeça. Em meio a risadas, a cena muda para o interior da taverna François. De repente, alguém na taverna grita o nome Charlotte ao ver uma silhueta na porta. Logo, uma garota surge ofegante na entrada da taverna. Enquanto isso, Charles aproveita sua refeição na mesa com os outros. Imediatamente, a jovem corre até ele, perguntando se machucou na guerra, ao que responde que está bem. Nesse momento, Angevou pergunta a Rude se ela é filha de Charles, mas ele nega dizendo que Charlotte tem apenas 15 anos. Em seguida, o companheiro revela que a garota é Baptiste, irmã de Charlotte, deixando o líder confuso. Com isso, Charlotte grita com Rude para que pague as despesas médicas, enquanto Angevou recebe um status de confusão. Porém, o acusado se defende, explicando que voltaram vivos graças ao líder Valor, deixando a garota chocada. Logo depois, todos os mercenários confirmam a história e começam a gritar o nome de Valor em comemoração. Envergonhado, ele pede para que comam, mas os outros apenas o provocam por estar corando. Nesse momento, Valpurga aparece na entrada e chama por Valorsta de Valor. O chamado faz abrir um sorriso, lisonjeado com a atenção recebida. Então, um dos soldados questiona a presença da condessa, que parece ofegante. A cena muda para os dois cavalgando juntos pela base avançada de Afeim. Durante o trajeto, Valpurga informa que o próprio eleitor o convocou para recompensá-lo com honras militares, deixando-o surpreso. Enquanto cavalgam, ela celebra a convocação, mas o mercenário percebe que essa Valpurga está diferente da que conhecia. Ele nota a felicidade estampada no rosto dela, que pede para ser chamada de amiga, mas ele concorda em chamá-la de dama. Com isso, a espadachim aponta para os soldados, explicando que suas vidas foram salvas pelos esforços dele. Ela reforça que ele salvou cidadãos do Império e pergunta que outro motivo precisaria para ser feliz. Dessa forma, Angevou se lembra de seu passado com ela e finalmente entende a situação. A memória mostra um momento em que os dois estavam juntos em um salão. Logo, percebe que Valpurga não mudou em nada. Com isso, conclui que apenas o relacionamento entre eles é que mudou. Quando chegaram, ele reflete que agora é apenas um mercenário. Ao chegarem à tenda, Valpurga anuncia a chegada de Valor à sua graça, que agradece o bom trabalho. O predecessor de Aço então se dirige ao recém-chegado, reconhecendo-o como Valor. Em seguida, se apresenta formalmente como o próprio predecessor de Aço. Angevou o reconhece como filho, sentindo uma aura intimidadora vinda dele.
Logo, faz uma reverência, pensando que a pressão de encarar um verdadeiro guardião é esmagadora. Philip então o chama de ceifador do campo com um sorriso presunçoso. Em seguida, o guerreiro elogia sua coragem, mas o outro responde que está sendo lisonjeado. Philip insiste que mérito deve ser reconhecido e recompensa os companheiros com 100 florins, e ele com 300. Logo, uma notificação confirma o pagamento, atualizando seu saldo para 350 florins. Com isso, Angevou se ajoelha e promete retribuir a generosidade recebida. Em seguida, Philip pergunta se ele precisa de algo mais, e o jovem confirma ter um pedido, sendo autorizado a falar. Nesse momento, pede permissão para se reagrupar com seus companheiros e descansar em Wittenbaer. Mesmo achando Wittenbaer longe, o comandante concede o pedido e oferece uma carroça, sendo prontamente agradecido. No entanto, Philip nota sua hesitação e pergunta se há mais alguma coisa. Angevou reflete que, em uma situação normal, já teria se retirado. Contudo, seu olhar se enche de uma nova determinação. Enquanto isso, Walpurga observa a cena com um sorriso sutil. Então, ele abre um leve sorriso, preparando-se para falar. Logo, se vira para o líder e pede permissão para perguntar algo. Com um olhar intenso, Philip o autoriza a prosseguir. Apesar do nervosismo evidente, o mercenário mantém sua postura. Finalmente, ele pergunta quais são os pensamentos do líder sobre esta guerra. Após a pergunta de Angevou, um silêncio tenso paira sobre a sala de reuniões. Todos os presentes se entreolham, surpresos com a ousadia da pergunta. Mesmo percebendo o desconforto geral, ele se conforma com sua posição de mercenário. Com isso, Philip devolve a pergunta, querendo saber qual é a opinião dele. O jovem admite que sua perspectiva é limitada, mas revela ter uma preocupação. Nesse momento, um dos conselheiros ri e o repreende, dizendo que um mérito militar não lhe dá o direito de aconselhar o eleitor. O mesmo homem, em seguida, o acusa de ter apenas ouvido fragmentos de informação. Diante da acusação, Philip permanece em silêncio, apenas observando a cena. Logo, Walpurga intervém e cita um provérbio, sugerindo que escutem o que ele tem a dizer. Indignado, o conselheiro mais velho questiona a audácia de uma simples condessa ao se dirigir a um eleitor. Philip então o corrige, lembrando que ela é a sobrinha do eleitor de Bayern e exige respeito. Angevou reflete que, como esperado de Walpurga, nem mesmo o predecessor de Aço pode ignorá-la. Com um gesto, o comandante encerra a discussão e permite que o rapaz prossiga. O eleitor então pede para que diga como enxerga esta guerra. Ele respira fundo antes de finalmente começar a falar. Angevou informa sua graça que uma emboscada está a caminho. Em resposta, Philip questiona se ele possui alguma base para essa afirmação. O interlocutor confirma, explicando que as estratégias do rei demônio Pesamut sempre envolvem emboscadas e traições. Para provar seu ponto, cita a guerra contra o reino de Toa de 10 anos atrás. Em seguida, também menciona a batalha contra o Marquês Anhalt, ocorrida há 6 anos. Com isso, conclui que as táticas de emboscada de Pesamut foram decisivas em ambas as lutas. Dito isso, ele se prepara para apresentar seu próximo ponto. Logo, alerta que não se deve ignorar a outra estratégia do inimigo, a traição. O eleitor pergunta se Angevou estava insinuando que poderia haver um traidor ali e agora. Com isso, ele esclarece que está apenas sugerindo isso como uma possibilidade. Philip concorda com um sorriso, afirmando que nunca é demais ser cauteloso. Mesmo assim, se recosta na cadeira, perplexo por estar sendo alertado a tomar cuidado. De repente, o líder o encara com um olhar intimidador, chamando-o de pequeno. Logo, o ameaça, dizendo para saber seu lugar, pois só está vivo por sua permissão. Enquanto Walpurga tenta intervir, Angevou a interrompe e afirma que entendeu a mensagem. Ajoelhado, não disse mais nada. Walpurga observa a cena com uma expressão visivelmente preocupada. Com uma reverência, Angevou se desculpa por ter se excedido em suas palavras. Em seguida, pede licença para se retirar e começa a caminhar para fora. Enquanto se afasta, pensa que Philip está mais suspeito e arrogante do que em suas tentativas anteriores. Com isso, conclui que algo definitivamente está diferente desta vez. Logo, se lembra das frutas do dragão vermelho, que normalmente apareceriam bem mais tarde. Então, também recorda a aparição de Walpurga, que não deveria ter acontecido ainda. Com isso, percebe que tudo está diferente de suas inúmeras tentativas passadas. Enquanto se questiona sobre a causa, a espadachim o chama pelo nome. Ele se vira surpreso, sem entender o motivo do chamado. Walpurga parece ofegante, tendo corrido para alcançá-lo. Com um sorriso, diz que finalmente conseguiu encontrá-lo. O rapaz questiona sua presença, surpreso com a velocidade dela. Ao perguntar se correu por estar preocupada, ela confirma de forma fofa, fazendo-o achá-la adorável. Walpurga se desculpa em nome de Philip e se oferece para realizar qualquer desejo que ele tenha. Com isso, Angevou fica nervoso com a oferta, enquanto ela insiste para que ele diga o que deseja. Ele questiona a confiança demonstrada, mas a jovem se gaba, afirmando pertencer a uma das famílias mais ricas do império. Em seguida, o mercenário comenta com um sorriso que dinheiro é bom. Animado, pergunta se, por consequência, ela também tem muitas roupas. Logo depois, se recompõe, beliscando o próprio braço para voltar à realidade. Com um sorriso sereno, ele se prepara para fazer seu pedido. Em seguida, pede por uma pena de escrever e uma pistola, deixando a condessa confusa. Ela questiona o pedido, lembrando que é uma oportunidade única, mas Angevou diz que está tudo bem. Com lágrimas nos olhos, explica que seu sonho é ser um cavaleiro e que a pistola é um desejo pessoal. Quando Walpurga pergunta sobre as lágrimas, ele responde que são lágrimas de um homem. Comovida, ela diz nunca ter visto alguém tão altruísta, enquanto ele pensa em tudo que abdicou.
Em seguida, a guerreira muda de assunto, dizendo que aquele não é o lugar para tal conversa. Com isso, o puxa pela mão e pede para que a siga. Angevou pensa, surpreso, enquanto é levado por ela. Fica corado e sem reação ao ser puxado por sua mão. Algum tempo depois, a cena muda para um vasto campo de batalha. As tropas se alinham para a batalha pela colina Fen entre o eleitor Philip e o rei demônio Pesamut. Philip então ergue sua bandeira e declara que finalmente matará Pesamut. Entediado, o demônio reclama do discurso e deseja que alguém o faça calar a boca. Logo, um subordinado informa que os preparativos para a guerra estão completos, e Pesamut o elogia. O servo, no entanto, questiona se ele realmente pretende usar a mulher de Ixax, irritando o rei. Mesmo com a insistência de que ela é cruel, Pesamut garante que cuidará da situação e pede confiança. De repente, seu anel de comunicação brilha, e ele exclama, falando do diabo. Uma voz feminina responde pelo anel, anunciando sua presença a seu senhor. A mulher, Ixax, caminha com um sorriso enquanto os outros demônios a observam com medo. Pesamut a parabeniza pelo bom trabalho e pede para que fique atenta, recebendo uma resposta animada. Com isso, ele hesita com um olhar nervoso, antes de fazer um pedido. Logo, solicita que ela pegue leve desta vez, mas a guerreira apenas sorri de forma provocadora. Enquanto pergunta quando já exagerou, o rei explode e grita que ela sempre vai longe demais. Com um sorriso brincalhão, Ixax responde de forma debochada. Em seguida, caminha sobre as costas de seus subordinados e afirma que sempre pega leve. Mais uma vez, Pesamut elogia seu trabalho, reforçando que permaneça atenta. Com um olhar repreensivo, Pinuda a questiona com desconfiança. Enquanto isso, Angevou cavalga em alta velocidade através da floresta escura. Enquanto avança, ele se impressiona com a velocidade do cavalo chamado Fili. Por conseguinte, reflete que um cavalo reserva da Casa Baia é realmente notável. Além disso, se espanta ao ver que a poção que recebeu vale 1000 florins, o preço de um prédio. De repente, uma grande explosão ilumina o caminho à sua frente. Logo, percebe que a batalha já começou e que precisa se apressar. Em seguida, pensa que nem mesmo seu aliado pode lidar com a guerra e que provavelmente avançará de forma imprudente. Ao mesmo tempo, o guerreiro caído se apoia em sua espada sem entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, seus inimigos, incluindo Pesamut, riem com desprezo. Assim, o observador prevê que ele será traído por seus próprios aliados. Logo, o jovem questiona seu tio sobre o motivo da traição, sem entender como um cavaleiro do Império faria isso. Seu tio então responde com um sorriso cínico, dizendo que ele ainda não entende a situação. Na sequência, o traidor revela que houve uma conspiração contra o imperador e que, por isso, se aliou a Pesamut. Com isso, declara que está ali para prendê-lo por traição. Por fim, encara o sobrinho de forma provocadora, aguardando uma resposta. Com um olhar ameaçador, o traidor pergunta se ele está começando a entender a situação. Em resposta, o acusado chama a acusação de um absurdo, duvidando que alguém acreditaria em tal mentira. Logo em seguida, Pesamut pisa em seu rosto, mandando-o aceitar a realidade. Enquanto o mantém no chão, o inimigo o chama de lunático iludido. Com isso, ordena que seus homens o amarrem imediatamente. O nobre então recua com medo, pedindo que se mantenham afastados. Desesperado, insiste em sua posição de nobre eleitor enquanto chora. Irritado, Pesamut ordena que o calem, bem no momento em que uma cavaleira surge no céu. Sem hesitar, a combatente avança e acerta um chute poderoso no rosto de Pesamut. Com o impacto, ele cambaleia para trás e xinga de raiva. A cavaleira então ordena a um soldado que aproveite a chance para escoltá-lo para longe dali. Em seguida, o tio grita que ele vai escapar, mas Pesamut apenas reclama de dor de cabeça. Logo depois, o vilão chama por Ixax, informando a direção da fuga. Logo, ele a questiona por não estar pronta, e Ixax admite que estava se divertindo um pouco, fazendo exigir que ela fique séria. Assim, Pesamut ordena que ela comece a trabalhar, e a feiticeira concorda de forma zombeteira antes de partir. Com um sorriso sádico, a mulher anuncia para seus rapazes que é hora da refeição. Em seguida, invoca cães demoníacos famintos e ordena que ataquem sem piedade. Enquanto isso, Angevou avança pela floresta sendo perseguido pelas criaturas. Nisso, atropela um dos cães que estava pela frente. Imediatamente, reconhece a tática, percebendo que ela está usando seus cães zumbis. Logo, se lembra que a estratégia da inimiga é desgastar o oponente antes de devorá-lo lentamente. Um dos monstros então salta diretamente em sua direção para atacar. Com um golpe rápido, ele o desvia com sua espada, criticando a tática suja. Enquanto atira, grita que já conhece o estilo de luta de Ixax. Ao olhar ao redor, nota que há poucos cães ali, concluindo que os outros foram atrás de seu aliado. Mesmo assim, Angevou decide que Philip não importa, pois o que realmente interessa é Valpurga. Com isso em mente, ele avança correndo, determinado a se apressar. O guerreiro então abre caminho sozinho através da horda de cães na floresta. Ao mesmo tempo, o grupo de cavaleiros foge desesperadamente da matilha que os persegue. No meio da fuga, o nobre percebe que seu controle de mana está falhando e culpa Pesamut. Furioso, ele xinga o truque sujo enquanto tenta escapar desesperadamente. Logo em seguida, um de seus aliados o alerta sobre o perigo que se aproxima. Com isso, olha para trás com uma expressão de puro pavor. Nesse exato momento, Valpurga surge em seu cavalo e ataca a criatura para protegê-lo. Em seguida, ela aterrissa com agilidade no chão, montando novamente no cavalo. Assim que se aproxima, a cavaleira pergunta se ele está bem, e o jovem confirma nervosamente que sim. Então ela o adverte para ser cauteloso, pois estão em um território perigoso e inexplorado. De repente, ele ouve um de seus homens gritar por ajuda.
Ao se virar, vê o soldado sendo atacado pelos cães enquanto implora para ser salvo. O rapaz fica paralisado de horror ao ouvir os gritos do companheiro sendo imobilizado. Com isso, Valpurga pede que o soldado aguente mais um pouco, prometendo que irá ajudá-lo. Ele então grita seu nome, desesperado, sugerindo com um sorriso covarde que eles simplesmente abandonem o soldado. Chocada, Valpurga o questiona, mas ele afirma que sua vida é muito mais importante que a de um simples cavaleiro. A mulher então questiona com decepção se proteger seu povo não é o dever de um nobre. Com raiva, cerra os dentes, pensando que se ao menos tivesse agido diferente. Em seguida, lembra-se de ter ignorado o conselho de Angevou durante uma reunião. Com isso, lamenta que poderia ter lidado melhor com a situação se o tivesse escutado. Cheia de remorso, conclui que a culpa é de todos por terem ignorado San Valor. De repente, Exac surge com uma risada, achando-os divertidos enquanto ataca Valpurga por cima. A inimiga acerta seu pescoço, prendendo-a. Logo em seguida, ela empurra o companheiro para fora do perigo, gritando para alertá-lo. Valpurga olha para ele com preocupação através de seu elmo. Enquanto isso, o rapaz a encara com um olhar de puro pânico. A guerreira é puxada para trás enquanto o outro foge a cavalo. Nesse momento, sendo arrastada de cima de sua montaria. Caída e ferida, Valpurga diz que eles estão completamente perdidos. O fugitivo olha para trás, aterrorizado com a ideia de enfrentar um inimigo daquele nível. Enquanto isso, ela lamenta no chão, pensando em como ele é inadequado como eleitor. Exax então se aproxima, negando com a cabeça, enquanto estica um chicote em suas mãos. Com um olhar de desprezo, afirma que é preciso ser muito forte para ocupar o cargo de eleitor. Por fim, a feiticeira a provoca com um sorriso sádico, perguntando se ela não concorda, grande irmã.